Deus conosco. É agora uma realidade através do seu Filho e do dom do Espírito Santo. A igreja pode sentar. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está vendo? Josué 1, capítulo 6, versículo 6 e 9. Vocês marcam aí, Josué 1, no versículo 6 e 9. Deixa eu ler aqui. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela, e não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele estiver. Então farás, prosperará o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então essa palavra, como eu já li aqui, que Deus deixou para Josué, essa palavra também é para nós, para que nós possamos ser fortes e corajosos. Porque Deus, Ele tem um compromisso e uma promessa conosco, para nós cristãos. Quando nós estivemos na luta, nas provas, e através desse compromisso, pela nossa fé, a presença permanente de Deus conosco, através de Jesus Cristo e também o dom do Espírito. Então, para que nós possamos ter uma vida sucedida, um caminho na presença do Senhor, nós temos que ser forte e corajoso. Nunca podemos desanimar com a nossa dificuldade, com o nosso problema na nossa vida, porque sabemos que Deus, Ele está conosco. Então eu dei o título dessa mensagem: O Caminho para o Sucesso. Então, para que possamos ter sucesso na nossa vida, devemos meditar, como fala aqui, ó, dia e noite na palavra de Deus. Devemos meditar. Mas meditar, que aqui na palavra de Deus fala, não é você ficar o dia todo com a palavra de Deus lendo, a noite toda também lendo a palavra de Deus. É você também falar em silêncio com Deus. É você pensar, meditar. Porque muitas vezes a pessoa acha que nós temos que dar o dia todo, e fala, não, medita nessa palavra dia e noite. Então, no momento em que você estiver trabalhando, fazendo o seu serviço, você pode estar meditando na palavra de Deus. Você pode estar com o seu pensamento também falando com Deus. Falar consigo mesmo, no seu coração. Você está meditando também
na palavra de Deus. Que a palavra de Deus fala que quando nós estamos ligados no Espírito, que nós falamos com Deus, com os nossos pensamentos, Deus, Ele ouve, porque Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe o que nós estamos pensando. Então, se você pensar, você está refletindo na palavra de Deus. Você está ligado na palavra de Deus. Não é só você precisar de dobrar o seu joelho, abrir a palavra de Deus para ler. Não, porque você já conhece o conteúdo que tem na palavra de Deus. Então você vai meditar através dos seus pensamentos e através de você falar com o seu coração. Então a palavra de Deus fala que aquele que conhece e segue a palavra de Deus, ele será próspero. Porque se nós conhecemos a palavra de Deus e vamos seguir a palavra de Deus, seguir o Senhor, nós vamos ter prosperidade na nossa vida e também vamos ser bem-sucedidos, porque teremos sabedoria para viver em retidão e alcançaremos o alvo de Deus em nossa vida. Porque se nós tivermos sabedoria, dar ouvido à palavra de Deus, nós vamos ser prósperos espiritualmente e também materialmente. Então, como fala a palavra de Deus, para que termos sucesso na nossa vida, nós temos que estar ligados com o Senhor. Porque sabemos que quando nós somos abençoados espiritualmente, nós somos também abençoados material. Porque Deus está vendo o nosso sacrifício de buscar a sua palavra e de estarmos fazendo a sua vontade. Então Ele nos abençoa. É por isso que nós temos que meditar na palavra do Senhor. Para que tenhamos prosperidade e sucesso, devemos ser o quê? Forte e corajosos. Como o irmão louvou o hino. Segurar nas mãos de quem? É nas minhas mãos? Não. É segurar nas mãos de Deus. Então nós temos que ter força, ter coragem e ter a palavra de Deus como guia na nossa vida. Porque a palavra de Deus é a bússola da nossa vida. E em tudo cremos e fazemos, temos que ler a palavra. Se nós vamos fazer algo, nós temos que primeiro ler a palavra de Deus e pedir a direção. Se você tem uma enfermidade, você vai abrir a palavra de Deus e vai falar com Deus. E Deus vai te dar a resposta. Deus, Ele tem poder para curar. Ele tem poder para nos livrar do laço do inimigo. Então nós temos que buscar diariamente a presença de Deus na nossa vida. Porque sem Deus na nossa vida, nós não somos nada. Porque é Ele que nos livra. É Ele que nos dá a nossa salvação. É Ele que dá a nossa prosperidade e a nossa saúde. Quando nós buscamos com sinceridade a presença de Deus na nossa vida. Nós sabemos que para ter uma vida bem-sucedida, não devemos jamais pensar também que Deus, Ele tem a obrigação de conceder a prosperidade material na nossa vida. Deus, Ele não tem obrigação, mas Ele abençoa e prospera. Porque Ele é misericordioso e Ele tem a misericórdia. Então nós temos momentos desígnios e soberanos que Deus
para cada um de nós. Ele tem esse momento, desígnio soberano na nossa vida. Então nós passamos o sofrimento, a adversidade na nossa vida, mas nós não devemos parar por causa disso. Porque Deus, Ele sabe o momento certo. É Deus que permite acontecer algo na nossa vida e muitas vezes nós não entendemos porque estamos passando pelas lutas, pelas provas, às vezes até por uma enfermidade, mas é permitido por Deus. Porque se nós não passar pelas provas, por um problema na nossa vida, nós vamos fazer o quê? Parar de orar. Vamos deixar de buscar a Deus, porque está tudo bem, está tudo uma maravilha. Então, é para isso que muitas vezes Deus permite um sofrimento ou uma adversidade na nossa vida, para que nós nunca paramos de buscar a Deus. Porque pode ver, muitas vezes nós estamos tranquilos, desligados, mas quando começa um vento na nossa vida, o que nós fazemos? Corremos, dobramos nosso joelho, vamos buscar a Deus e vamos fazer jejum para que Deus possa nos abençoar e nos livrar. E é por isso que Deus permite que nós temos esses problemas na nossa vida. E aqui em 3 João, eu até escrevi aqui que era muito grande, em 3 João 2 está escrito que em geral a vontade de Deus é que o crente tenha saúde, que tenha uma vida abençoada. Ele quer que tudo vá bem conosco, no nosso trabalho, nos nossos planos, no nosso propósito e também no nosso ministério e na nossa família. Este é o plano de Deus na nossa vida. E que esteja de acordo com a sua vontade e na sua direção. Por quê? Porque a bênção de Deus, de acordo, é mediante a redenção em Jesus Cristo, que virão suprir a nossa necessidade física e também espiritual. A palavra de Deus nos ensina que a oração é a nossa prioridade para que nós andemos em caminho do Senhor. Então nós temos que estar sempre orando. É a prioridade do crente viver em oração. Não importa como você vai orar. Se você vai orar sentado, deitado, em pé, de joelho, mas o importante é que você ore ao Senhor. Busque a presença do Senhor, para que nós possamos andar no caminho de Deus. Para obter a salvação, nós temos que estar ligados no Senhor, para que nós possamos ter a nossa salvação. Permanecer na vontade e na verdade de Deus e desfrutar das suas bênçãos. Quando nós vivemos na verdade e fazemos a vontade de Deus, Deus ele nos abençoa e nós desfrutamos da sua bênção. E muitos, mesmo tendo dentro da casa do Senhor, às vezes ele não quer andar no caminho do Senhor. Ele quer fazer o que ele acha melhor, o que é certo para ele. Mas nós sabemos que Deus ele quer o melhor para nós. Mas para isso nós temos que estar na sua verdade, para que nós possamos ter a nossa salvação e a nossa vida eterna. Para obter a salvação, nós temos que estar diante da presença de Deus.
Temos que perguntar ao Senhor: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É isso, Senhor? E muitas vezes as pessoas não perguntam, dá na ideia de fazer, vai e faz, e às vezes não dá certo. Por quê? Não pediu a direção de Deus. A vontade de Deus é que seja necessário para termos abrigo, alimento, roupa para toda a nossa família e até para ajudar outras pessoas para promover a causa de Cristo. Então Deus, Ele quer suprir a nossa necessidade. Ele quer prosperar. Ele quer dar uma vida para nós com abundância, para que nós possamos ter o nosso alimento, a nossa roupa para nós vestirmos e também sobrar para ajudar aquele que tiver necessidade. É isso que Deus quer de nós. Muitas vezes a pessoa acha que está na igreja, vai ser rico, vai ser milionário, vai ser empresário. Mas será que Deus quer isso para o teu servo? Deus, Ele não dá porque Ele sabe que se Ele der, o seu servo vai sair da sua presença por causa do dinheiro. Então Ele dá aquela vida remediada, que dê para você comer, que dê para você se vestir e ainda ajudar aquele que está lá fora que precisa de uma ajuda. E assim é a nossa vida na presença de Deus. Porque Deus, como está escrito aqui, Ele nos dá o suficiente para a nossa necessidade. É promessa de Deus suprir a nossa necessidade conforme a sua glória e riqueza. Qual é a nossa maior riqueza hoje, igreja? É ter Jesus na nossa vida. É saber que nós vamos ter a nossa salvação. O dinheiro salva? Não. Será que aquele que tem muito dinheiro, será que ele é feliz? Ele vai poder comprar a sua salvação com dinheiro? Não. A nossa salvação nós não compramos, porque Jesus, Ele comprou a nossa salvação através do teu sangue derramado naquela cruz. Então é isso que Deus quer de nós, para que nós possamos ter a nossa riqueza. Podemos sim ter uma riqueza material, mas Deus, Ele quer a nossa riqueza espiritual. É o que nós precisamos para que nós possamos ser salvos naquele dia. Embora que nós oremos para que Deus venha suprir toda a nossa necessidade materiais, devemos reconhecer que haverá ocasião que Deus vai permitir que seus filhos passem por aflições para sermos despertados, olha só, para que nós possamos ser despertados e confiar mais nele e perseverar na fé e oração e desenvolver a nossa vida espiritual na presença do Senhor, para que nós possamos ser abençoados no nosso ministério na casa de Deus. Podemos passar por problema? Sim, problema difícil, dificuldade, por causa do nosso testemunho e do trabalho de Cristo no mundo. Então nós sofremos por quê? Porque somos servos de Deus, porque servimos ao Senhor. Então nós somos perseguidos pelo povo lá de fora, pelo povo do mundo. E o mundo, muitas vezes, nos oprime. Nós somos perseguidos e somos oprimidos pelo mundo, porque não fazemos a vontade deles lá fora. Estamos fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes a pessoa ouve a palavra de Deus, mas não dá ouvido.
Você convida, não aceita. Mas aquele que aceita a palavra de Deus, que aceita o chamado, ele é o vencedor. O caminho dele será um sucesso na casa de Deus. Então, na palavra de Deus, em Mateus 6,33, diz assim: temos que buscar a ajuda de Deus em oração, não temos? Buscar a ajuda de Deus em oração e trabalhar com amor. Ele vê segundo o princípio de buscar a Deus, para que nós possamos ser abençoados. E fala assim: primeiro, buscar o reino de Deus, e as outras coisas Deus acrescentará. Nós temos que buscar a justiça de Deus em oração, buscar em primeiro lugar a Deus, porque as outras coisas Ele vai acrescentar em nossa vida. Então, para que o nosso caminho tenha sucesso, nós temos que colocar, meditar na palavra de Deus e colocar essas coisas na nossa vida, buscando a Deus em oração, buscando o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que nós possamos ser prósperos, abençoados e ter um caminho com sucesso na presença do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.